pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente dá continuidade ao projeto Lendo Sandman com a discussão da história O Grande Momento da Vida, aqui presente na edição definitiva da Morte. Se você gosta de Sandman, de livros do Neil Gaiman, de quadrinhos, já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita para se inscrever no canal caso você não seja inscrito para acompanhar as próximas novidades. O projeto de leitura Lendo Sandman serve para discutir em detalhes todos os arcos presentes em Sandman e nas histórias complementares, e clicando no card aqui em cima você tem acesso a mais de 3 horas de conteúdo só sobre esta belezinha. Bom, antes de gravar esse vídeo, na verdade, eu li o volume inteirinho da edição definitiva da Morte para ver se eu conseguia lidar um pouquinho melhor com esse gostinho amargo que ficou depois do grande momento da vida. Essa é uma edição que foca na Foxglove. Ela ali, a gente já viu antes que ela tá numa carreira em ascensão. Ela namora a Hazel há muito tempo, já desde muito antes de Um Jogo de Você. Elas estão criando um filho, elas têm essa responsabilidade. Mas a Fox, como ela tá ali numa carreira em ascensão, ela acabou se tornando uma pessoa um pouco diferente, ela tá um pouco mais entregue às luxúrias da vida de famosa, então ela tem ali uns casinhos extraconjugais, ela tá sempre cercada de um monte de empresários, tem uma agenda cheia de turnê e tudo mais. Mas como a Fox acabou meio que virando assim um sex symbol do rock, a relação das duas precisava ser mantida em segredo, as pessoas não podiam saber que a Fox tinha uma namorada, ela sempre ia em eventos acompanhadas de homens, de modelos, de qualquer coisa assim, só pra manter mesmo as aparências, e mantinha a relação dela com a Hazel em segredo. Pela perspectiva da Hazel, ela também mantinha em segredo todos os casinhos que ela tinha com mulheres que ela acabava conhecendo durante as turnês e com as quais ela se relacionava. É tudo muito esperado de uma história assim, não tenho nada a acrescentar com relação a isso, principalmente porque, pelo menos no meu ponto de vista, lá em Um Jogo de Você, a relação das duas me parecia um pouco estremecida. Não tô falando que as duas não se amavam nem nada, mas a Fox teve um primeiro amor muito marcante, uma mulher que teve muito impacto na vida dela. Então, apesar de tudo, eu sempre via a relação das duas como uma coisa muito frágil, que poderia se quebrar a qualquer momento. Só que a Hazel, pelo menos, tentou mudar muito pela Fox. Agora que ela tem um filho, ela também queria ser uma mãe melhor, então ela buscou mais estudos. A gente percebe pela forma como a Hazel fala que ela tá mais letrada, assim, porque ela engravidou, porque ela achava que fazer sexo de pé com um cara não engravidava. Foi inocência da parte dela, ignorância da parte dela, e ela não é mais assim. A Hazel já tá mais espertinha pras coisas da vida. Mas a Hazel sempre esteve lá pela Fox, ela sempre admirou muito a Fox, ela ficou feliz também por ver que todas as pessoas no mundo estavam vendo a Fox como uma pessoa maravilhosa e tudo mais, porque era desse jeito que a Hazel via ela. Então, ao longo da HQ, várias pequenas mortes vão acontecendo, algumas reais, né, assim, de personagens que vão morrendo ao longo do caminho, e outras mais metafóricas, como o desejo da Fox pela Hazel, que vai morrendo aos poucos, a carreira da Fox, que arranja ali um contratempo mais próximo do final, as concessões que as duas fazem, pelo menos faziam, né, porque a Fox já não estava mais fazendo, mas as concessões também eram sinais, assim, eram pequenas mortes de hábitos que elas tinham e que estão cortando em prol de uma relação maior. Mas o que me incomodou realmente nessa história não foi nem o fato da morte, né, a personagem aparecer muito, assim, porque em Sandman, o próprio Morpheus às vezes não é o protagonista. A gente só vê as influências dos sonhos nas pessoas, e aqui a gente vê também a influência da morte na vida das pessoas, fazendo elas agirem. Mas o que realmente me pegou, assim, foram as inconsistências com relação às ações da morte, porque a gente aprendeu em Sandman e na vida que a morte chega para todos, certo? Errado. Aqui a gente vê que se você falar com jeitinho, se você fizer algum acordo maluco que não faz sentido nenhum, a morte vai te poupar. Ela não chega pra todos na hora que é pra chegar, você compra tempo, e isso é bizarro pra caralho, porque não é real. No prólogo desse quadrinho, a gente vê que a Hazel tá nos fundos da casa dela com um bebê nos braços, assim, chorando muito, e a morte chega. Então a gente entende o que aconteceu ali. Agora, o que realmente aconteceu ali foi as duas conversaram, e a Hazel fez uma proposta louca, deixar o Alvin com vida por mais tempo, né, pra ela poder curtir o filho dela por mais alguns meses, e quando a hora chegasse, a morte levaria ou ela, ou duas pessoas, alguma coisa bizarra assim, entendeu? Mas não o Alvin seria poupado. E agora, me explica só uma coisa, por que o Alvin? Por que o filho da Hazel seria poupado e não o filho de tantas outras mulheres, de tantas outras pessoas no mundo? Por que justamente ele seria poupado? Então, não é assim que a morte funciona, nem na vida real, e também não em Sandman, porque em todos os arcos, em todas
todas as histórias, a gente vê que a morte chega pra todos e que ela tá lá cumprindo o papel dela. Nunca ninguém convenceu ela de fazer o contrário, sabe? Foi a Hazel, pela primeira vez, que conseguiu comprar esse tempo. Essa história teria muito mais peso se as coisas acontecessem do jeito que elas deveriam ter acontecido. Eu acho que eu gostei muito mais de O Alto Preço da Vida porque ela abordava a morte como uma mortal, descobrindo as coisas da vida e entendendo realmente o impacto da passagem dela na Terra. E também mais pra frente nessa edição tem um conto de inverno, que eu gostei muito porque é um conto assim bastante forte, falando de como a morte se sentia no começo dos tempos do trabalho dela, em que ela achava assim, porra, as pessoas chegam pra mim putas da cara, elas não entram no meu reino de bom grado. Então ela passou por esses dilemas com relação ao trabalho dela. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás. A morte já não é mais assim, a morte não faz concessões. Essa é a questão. Tem vários momentos da conversa entre as duas que eu achei super legal, a forma como a morte abordou toda a questão de que às vezes a gente se apega a uma memória da pessoa e isso conforta a gente de alguma maneira. Os diálogos dela estão super ok. A única questão foi a atitude mesmo, que me deixou um pouco decepcionada. Então se vocês leram essa história, por favor, deixem aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, por que vocês discordam, por que vocês concordam. Conversem comigo a respeito disso, que eu acho que é isso que torna a discussão do Land Sandman muito mais interessante, muito mais rica. No próximo vídeo do projeto eu vou falar justamente sobre esses 3 contos que tem na edição definitiva da morte, e aí a gente discute mais um pouquinho sobre como ela foi retratada nessas histórias. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo usando a hashtag Lendo Sandman nas redes sociais, e eu acho que é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo.